Seja ela uma mãe, amiga, namorada ou esposa. A verdadeira guerreira do mundo, a pessoa que mais luta pelos seus ideais. Aquela que move montanhas e tudo mais que vier pela frente. Ela não tem medo. Ela enfrenta. Ela encara. Ela fortalece. Cada dia mais forte. Cada dia mais bonita. Cada dia mais segura. Mulheres que deveriam ser lembradas, amadas, admiradas todos os dias. Mulheres de todas as raças. Mulheres guerreiras. Mulheres sem fronteiras. Aquela que ama. Aquela que ensina. Que cuida. Mulher de fé. Que cria. Aquela que ama. Mulher vaidosa. Mulheres simples, de coragem, de estilo. Vocês merecem todos os elogios, todo o respeito, mas acima de tudo, igualdade. Ame-se em primeiro lugar. Seja a melhor versão de si mesma. Mulher que ganha o mundo com sua coragem, que traz paixão no olhar. Que traz beleza e luz aos dias mais difíceis. Seu sorriso é a arma que acerta o alvo chamado coração. Porque o Dia da Mulher tem que ser todos os dias. Ficou pra ontem, não vai mais voltar. Distante do seu próprio tempo, vivenciando dias turbulentos. Olho pro céu a entardecer e penso em direitos iguais, sonhos de um novo tempo, pra poder nos libertar e juntos cantar em uma só voz. Juntos cantar em uma só. Sinto o poder do amor faz bem, mas podemos ir mais além. Olá, olá, boa noite, muito boa noite, Rose. Obrigado por aceitar esse convite. Boa noite. Maravilhoso, assim, ter você aqui com a gente. Boa noite ao pessoal que está em casa, todo mundo que está assistindo. A gente deu uma atrasadinha aí, probleminhas técnicos, mas vamos lá. A gente está aqui com a Rose hoje. Rose Careme Ponce é filha e neta de etnia indígena Guarani, mãe de 4 filhas e avó de 4 netos, mulher medicina, guardiã do círculo sagrado, do círculo feminino Sagrado Caminho das Anciãs, criadora e guardiã Despertar das Almas Benzedeiras, criadora e guardiã da jornada O Caminho de Sofia, escritora e guardiã de saberes ancestrais. Autora dos livros Bons Ventos, Sejamos Amor em Movimento e Tecoá Porã, que trazem mensagens de amor, fé, esperança, compaixão e uma experiência interna profunda em forma de poesia. Uma de suas frases que abraça este projeto: eu ilumino o seu caminho, você ilumina o meu, e juntos iluminamos o mundo. Olha, uma imensa gratidão tê-la aqui conosco por esse bate-papo, que eu tenho certeza que, assim,
vai trazer muita luz para as pessoas que estão dentro de casa, para as pessoas que estão assistindo, e em meio a tudo isso que a gente está vivendo, esse turbilhão de sentimentos, de emoções, tanta coisa acontecendo, é maravilhoso a gente sempre receber essa luz. Rose, eu te apresentei, mas eu queria abrir agora para você se apresentar e falar com as pessoas e contar um pouquinho mais de você. E eu vou, assim, vou começar com uma perguntinha, depois de você se apresentar, claro. O que significa CAREM? Ok, Felipe, gratidão pelo convite, né, para poder estar aqui, para a gente falar desse assunto que é tão importante, principalmente nos dias de hoje, sairmos um pouco da fantasia do que significa isso para irmos para o caminho real do que significa isso. Gratidão, principalmente, né, para a gente quase encerrar aqui o mês de março, né, estamos aqui no penúltimo dia do mês de março, que é o que é dito o mês das mulheres, né? Infelizmente esse mês foi trazido, né, com o dia 8 de março por uma tragédia, né, com operárias que morreram, e foi determinado a partir de então que o dia e o mês fosse declarado, né, mês das mulheres. Falar sobre isso é algo muito importante. Agora, respondendo já a tua pergunta, me apresentar seria tão desafiador para mim, porque você falou, eu acho que é isso. Acho que títulos demais, né? Assim, sou uma aprendiz da jornada que todos os dias descobre um novo véu para tirar de cima, né? Para vir descortinando. Ou como diz um grande mestre, né, Wagner Borges, mestre de nada e discípulo de coisa alguma. Eu acho que é mais ou menos isso. E respondendo a tua pergunta, o CAREM, eu preciso contar a história, né, para poder chegar no significado do CAREM. Né? Esse nome veio num sonho, ele não é meu nome de batismo, a gente chama de nome de medicina, e ele veio num sonho onde uma senhora indiana, né, que eu ainda não conhecia, me abraçava, uma senhora, né, mais forte, assim, gorda, me abraçava, me trazia no ombro dela, assim, e falava esse nome no meu ouvido, e me dizia o nome de duas amigas que poderiam me trazer o significado desse nome. Depois vim descobrir, né, quando eu acordei, que eu fui conversar com as pessoas, com essas duas amigas, eu descobri que a mulher com quem eu sonhei era a Ama, que era uma mestra que eu ainda não conhecia, uma mestra indiana que viaja o mundo e a sua medicina é o abraço. Né? Ela acolhe pessoas num abraço profundamente amoroso. E no sonho foi exatamente isso que ela me fez. Ela me acolheu num abraço profundamente amoroso. E aí, ao perguntar para uma dessas minhas amigas o que era esse nome, ela chorou porque esse nome seria o dela de batismo se o pai não tivesse mudado na hora do registro. Né, que significa mulher muito generosa. Então, eu acredito que eu precisava ter essa medicina da generosidade para poder trabalhar com pessoas, trabalhar com a palavra, trabalhar com o rezo, né? Apesar de ser algo muito natural em mim, a generosidade ela precisa ser marcada na gente. E talvez tenha sido isso uma grande virada na minha jornada quando eu acoplei esse nome ao meu. E aí muita coisa veio. Assim, é um nome medicina mesmo, para trabalhar a generosidade. Muito legal, muito legal. E como você mesmo falou, né? São vários. Te apresentar é difícil, né? Porque tem muita coisa envolvida, você faz muitos trabalhos envolvendo justamente a medicina, envolvendo o sagrado em si,
e vai trazer um pouco aí para a gente do que é isso, né? De desmistificar algumas coisas, trazer isso para a realidade, como você mesma falou. E eu Ok. queria, assim, para começar, como e onde começou essa caminhada? Em que momento da sua vida você começou tudo isso? Olha, eu acho que inconscientemente desde a minha infância, desde sempre, né? Eu fui, eu sou nascida em Mato Grosso, nascida no Pantanal, no extremo oeste do Pantanal mato-grossense, divisa a tríplice fronteira Brasil, Paraguai, Bolívia. Eu sou meio contrabando, né? Bem no lugarzinho ali dos contrabandos, eu vim dali, nasci à beira do Rio Paraguai. E então acho que desde sempre, né? Eu nasci num lugar onde todas as meninas, todas as mulheres que nasciam, eu não nasci na aldeia, né? Eu nunca fui aldeada, meu pai já tinha saído da aldeia, minha avó também há muito tempo, ele estava trabalhando, inclusive, nesse lugar, e todas as mulheres que nasciam, elas a Nossa Senhora do Carmo, então todas as meninas tinham o batismo, né, do Carmo. Eu tenho o meu nome de batismo. Então eu fui entregue, talvez, a esse trabalho desde que eu nasci. Eu já cheguei com a marca, né, de uma deusa em mim. E na minha infância, eu tenho relatos, né, agora, há muito pouco tempo, de amigos meus, mais novos, inclusive, que me diziam que agora, eu não lembro dessas coisas, talvez a gente marque muito as pessoas nesses momentos, que eu os ajudava em momentos muito desafiadores, assim, mesmo pequena. Tem um amigo que me conta que ele, no primeiro dia de aula, ele estava desesperado, ele com medo de entrar na aula, e eu sou coisa de 2, 3 anos mais velha do que ele só, isso no pré-primário, né? Então eu devia estar no segundo, terceiro ano do primário, uma criança. E eu fui ao encontro dele, peguei ele no colo e comecei a conversar com ele até ele perder o medo de entrar na classe. E nunca mais ele chorou ao ir para a escola. Então, acho que isso vem desde sempre. Agora, consciente foi a partir da minha adolescência, quando a necessidade da busca pelo conhecimento começou a vir muito forte. Então, além das minhas conversas com o meu pai, né, que regadas a mate, que é a erva sagrada para os Guarani, então era o nosso momento do mate, onde nós conversávamos sobre cultura, sobre política, sobre o sagrado, sobre a vida. E aí eu fui descobrir na minha vizinha, eu encontrei um pouco da Umbanda, um pouco do kardecismo, e ali eu fui bebendo um pouco. A Umbanda eu fui deixando de lado, fui para o kardecismo, e aí fui, durante o meu caminho, buscando e abandonando, buscando e largando, sabe? Assim, eu bebia da fonte, quando eu via que essa fonte já não matava a sede, eu ia para outra. Eu acho que é desde sempre, mas consciente mesmo desde a adolescência, aí eu parti para a busca, né? Foi a partir de mim que veio a busca. Muito legal, como você conduz isso, né? E com certeza as pessoas em casa elas ficam encantadas, e eu tenho certeza que a pergunta principal das pessoas é: como faço para participar? Como funciona isso? Então explica um pouquinho para quem tem interesse, quer conhecer um pouco mais. O caminho das anciãs, nesse momento, assim, para adentrar, né, eu precisaria conversar com todas as mulheres que já estão, né, há 2 anos no mesmo ciclo. Nós já passamos por muitos processos juntas, mas eu já estou sentindo que talvez eu tenha que abrir uma nova turma com outras mulheres. Então, essa do caminho das anciãs é aguardar um pouquinho. Com relação à jornada, né, o caminho de Sofia, Sofia, na realidade, significa a face feminina de Deus. Né? É a grande sabedoria feminina que está ligada a Madalena, a Ísis e a Maria, né, que é Shekinah, que é o espírito divino feminino de Deus. Então, é esse encontro com essa sabedoria que já nos é inerente.
É só me procurar, inbox no Facebook, me chamar pelo WhatsApp, que também está disponível no meu Face, no meu WhatsApp, em todo lugar, aí já não é mais privado, já está por aí solto. Me chama no Instagram, tá lá meu WhatsApp. Se não quiser me chamar no WhatsApp, no momento me chama. Eu prefiro dar essas informações no WhatsApp, né? Então depois vocês procuram, depois a gente passa por aqui sem problema nenhum também. Não sei o quanto isso vai ser bom ou não, mas está tudo certo. Depois a gente vai colocar aqui embaixo também, os links das suas mídias sociais todas também. E aí todo mundo vai conseguir acessar também. Na descrição do vídeo tem todos os links também para quem quiser falar com você. E vamos lá, né? Vamos ver o que as pessoas vão te perguntar. Ok. E, Rose, o sagrado feminino, o nome, né? Sagrado feminino, tem entrado cada vez mais em evidência esse nome. Dentro do nosso próprio meio aí de trabalho, que são as festas de música eletrônica e até mesmo do núcleo alternativo, a gente vê que muitos eventos carregam consigo esse nome. Então, vai ter um evento X, temática sagrado feminino. Eu queria entender, na sua visão, com tudo que você trabalha já, o que é sagrado feminino para você? O que é de fato o sagrado feminino? E porque muita gente entende o sagrado feminino como um ritual, uma cerimônia. E explica um pouquinho o que é de fato o sagrado feminino, porque tem toda uma amplitude, né? O sagrado feminino ficou muito linkado a iniciações, né? Círculos de mulheres. E na realidade, e aí muitas mulheres que não participam, não têm acesso a isso, se sentem fora, né? E sagrado feminino é a mulher. O termo sagrado feminino, ele é importante para que a mulher se veja como sagrada, para que ela saia da visão patriarcal, ponte entre o divino e o humano, porque é através de nós que vem a vida à Terra. Sim. Não, ponto. Você não precisa de uma iniciação dentro do sagrado feminino. Não precisa. Eu vejo muito dentro do sagrado feminino as mulheres com véuzinho, florzinha na cabeça, entrando em contato com temáticas, né, da deusa. É importante? Mas isso é ficar muito no raso. Sagrado feminino é onde a mulher precisa reencontrar a sua força mais profunda, as suas raízes mais profundas. É entrar em contato com seu útero sem se sentir culpada por ter um útero, por menstruar, né, sangrar todo mês e não morrer. Porque esse é o grande problema do masculino, né, do patriarcado. É medo. A mulher sangra todo mês e não morre. A mulher gera vida. Como assim que ela constrói um corpo dentro dela? A mulher tem uma intuição que é inerente a ela, que é o tal do sexto, sétimo, oitavo sentido. E isso não é porque a gente quer, é porque a gente é. Mas isso nos é tirado por religiões, isso nos é tirado por dogmas, isso por N situações que nos afastam de quem nós somos. E aí nós caímos na mão, muitas vezes, do comércio do sagrado para adentrarmos caminhos que são nossos e que nos foi tirado. Mas o sagrado feminino, né, que eu falo muito, as pessoas vão para o sagrado feminino e vão honrar, a gente precisa honrar a nossa ancestralidade. Vivem em ritos para os ancestrais, honrar todo mundo lá atrás. Chega em casa, grita, xinga e humilha a mãe. Acabou o sagrado feminino.
A primeira ancestral da nossa existência é a nossa mãe. Sem ela, sem o útero dela, nós não estaríamos ali. Através do útero dela, os óvulos da minha filha são construídos. Então, existe uma linhagem e uma hierarquia que nós precisamos voltar a respeitar. Não adianta falar em sagrado feminino, bater cabeça para as grandes deusas, e mais do que isso, não esquecer jamais que ela é tão humana quanto a gente. E que ela sim pode, né, ter errado, ter cometido excessos no caminho, mas nós precisamos nos colocar no lugar dela e compreender que são mulheres vítimas de vítimas de vítimas de vítimas, e que se nós estamos despertando a nossa alma dentro desse sagrado, é para encerrar a vítima. É para assumir a força que nós temos e curar os nossos ancestrais. Então, o sagrado feminino, em primeiro lugar, é honra a tua mãe. Senão você não compreendeu o que é sagrado. Honra o útero da onde você veio e todos os úteros responsáveis pela tua chegada aqui. Porque você precisa honrar o útero da sua avó, da sua bisavó, da sua tataravó, e assim vai. Porque todos eles são responsáveis por nós. Isso é sagrado feminino. Todo o resto é uma construção de ideias. Enquanto a gente não restabelecer esse primeiro vínculo, nada está curado dentro de nós. O sagrado vai estar fora do feminino. Porque o primeiro vínculo que eu preciso... Não adianta eu querer me curvar a Maria se eu não me curvo a Maria, minha mãe, que é a responsável direta pela minha vida. Então, isso é sagrado feminino. É compreender os meus ciclos menstruais e não ter vergonha dele. É compreender a minha sexualidade e não ter vergonha dela. Retirar de nós o carimbo do pecado original, porque isso é uma construção patriarcal para nos culpabilizar pela incapacidade do masculino de lidar com a força e com a presença do feminino, com tudo que ela representa. Porque a serpente, na realidade, é o nosso corpo, e que o masculino, apesar de desejar, tanto teme. Porque sabe, né, que esse corpo produz vida. E aí isso assusta. Isso é sagrado feminino. Uau! Uau! Realmente, é como eu falei, é uma amplitude assim que eu fiquei sem palavras. Ficou uma lágrima aqui assim, te escutando, te ouvindo. Eu falei, nossa, uma lágrima aqui que eu falei, não, só falta chorar aqui agora. Muito legal, muito legal. Para o pessoal que está em casa, né, para Rose também, toda a identidade do evento em si se resume a algo que traga a conexão com o feminino, né? O evento ele surgiu justamente olhando para o Dia Internacional da Mulher, que todo mundo fala, o Dia Internacional da Mulher é o dia 8, mas justamente as pessoas falando assim, mas não é só o dia 8 que é o Dia Internacional da Mulher, e de fato não é só o dia 8 que é o Dia Internacional da Mulher, e a gente decidiu fazer uma programação um mês inteiro, trazendo mulheres com diferentes olhares, falando sobre as suas experiências, as suas vivências, falando sobre o sagrado, falando sobre o meio da música, falando sobre o meio da comunicação e trazer os olhares de diferentes mulheres. Então a gente teve mulheres aqui, a gente teve já nas primeiras duas edições que a gente fez, tivemos a Dani Namorato falando sobre... Ela teve um contato com o sagrado feminino também, com o xamanismo, teve algumas conexões que ela gostou bastante, ela contou um pouco pra gente. Na semana passada nós tivemos a Thalita Cabral, que é produtora cultural, e trouxe aí a experiência dela
através de religião, através do mercado que ela trabalha, através da política, através de diversos, né? E hoje a gente está aqui com a Rose falando justamente sobre o que muito deu origem ao que está acontecendo aqui para vocês agora. Porque quando lá atrás a gente falou assim, vamos fazer um evento, assim, para de fato concretizar que não apenas o dia 8 é o Dia da Mulher, esse evento ele foi crescendo. Então a ideia era fazer durante o mês de março, ele se estendeu até o final de abril já. Então, justamente a gente passando essas mensagens de diferentes formas e outras pessoas querendo participar com a gente. Quando a gente foi falar com você, você foi tão receptiva que, nossa, aquilo ali encantou a gente de uma forma que eu falei assim, agora a gente precisa conectar isso de uma forma diferente. Então a gente trouxe aí o nome Despertar, que é justamente despertar isso nas pessoas, né? Então a gente tem diversas, que é usado muito no sagrado também, mas o despertar é de despertar, das pessoas poderem despertar também e olhar tudo isso, observar, escutar tudo isso que a gente está fazendo e tudo que você está falando, tudo que as outras mulheres estão falando. E inclusive o tema, a trilha sonora dessa música é da Denise de Paula, que é artista que faz parte do casting da agência também, que é Despertar, e encaixou muito bem, parece até uma trilha sonora de novela, assim, aquela abertura de novela, ficou muito legal. E a gente trouxe alguns símbolos aqui embaixo, que são denominados como símbolos do sagrado feminino, né? Então a gente trouxe essa questão da simbologia, seus significados, etc. E você trouxe uma reflexão muito interessante em relação a esses símbolos. Eu queria porque a hora que você falou, eu achei muito interessante, porque assim, eu me prendi muito a como que cada símbolo deve ser colocado, então como que tem que colocar, qual que é o posicionamento, etc, etc. E quando a gente foi conversar lá atrás, para eu entender um pouco, não chegar aqui totalmente perdido, você trouxe uma reflexão muito bacana em relação à simbologia, de fato, porque muita gente acaba se prendendo a essa simbologia. Eu queria que você trouxesse um pouco disso, assim como você trouxe a visão do sagrado feminino. Então, os símbolos, para mim, eles são importantes até a página 2. Então, é bem um en passant a coisa. Por quê? Porque senão você fica preso ao símbolo e não segue, como tudo na vida. Símbolos são como uma imagem, uma fotografia, para que você se conecte a alguma coisa. E não necessariamente eles estão fazendo um serviço em você por você ter consciência do símbolo. Saber sobre o símbolo não significa ele estar agindo em você. Às vezes a não consciência do significado faz com que ele haja melhor ainda. Você quer ver uma coisa que eu vou falar? Pouca gente sabe. Você conhece lírio? A flor do lírio? Sim, sim, sim. Ok. A presença dela, sem você saber, você não precisa ter conhecimento daquilo, a presença do lírio na sua casa, num ambiente onde mulheres ou pessoas, homens também, sofreram abusos sexuais, o lírio trabalha essa frequência do abuso sexual, ajudando a pessoa a trabalhar a trabalhar isso. Nossa. E você não precisa saber disso. Sim. Os símbolos são importantes? São importantes. A cruz te lembra alguma coisa, né? Se você estiver numa estrada e ver um Mzinho amarelo, né, duas montanhinhas amarelas, você já vai saber o que aquele símbolo significa e vai saber que você vai matar a tua fome ali, apesar de eu não comer esse encrenca, né? As pessoas que comem vão saber que é comida, né? Então, os símbolos são importantes. Mas se você se apegar ao símbolo, você pode não encontrar o símbolo da tua vida. A gente precisa aprofundar mais na alma da gente.
né? É como pegar o Triskel, que representam as 3 faces da deusa. É a mesma coisa que você pegar as 3 faces da lua. A mesmíssima coisa. São 2 símbolos diferentes com o mesmo significado. Para que eu preciso saber disso se eu não entendi ainda sequer o que é o meu sagrado feminino? Você entende? As pessoas pulam etapas. Eu acredito que os símbolos sejam necessários, mas eu preciso que as mulheres despertem para quem elas são, dentro delas. E não é eu preciso, a Rose precisa, a Terra precisa, o planeta precisa que as mulheres despertem para quem elas são. Esquece símbolo, esquece, a gente precisa ir para dentro. Tudo que a gente está olhando está muito para fora. Está tudo muito fora. Quem é você lá dentro? Quem é essa mulher que está calada, que não se expressa? Quem é essa mulher que não grita e não pede socorro? Quem é essa mulher que não chora? Quem é essa mulher que não se deita no colo de uma outra irmã para pedir socorro? Os símbolos são importantes, mas a nossa alma é muito maior do que isso. E muito mais importante do que isso. Eu acredito que a gente precisa fazer, sabe assim, voltar 15 passos, 20 passos no jogo da vida e fazer o caminho de volta. Sabe, voltar prestando atenção. Os símbolos são importantes, mas a simbologia da minha alma só vai vir à tona quando eu olhar para dentro. Se a gente não tiver um altar com imagens, não significa que o altar não esteja firmado. Se no meu altar tiver uma vela, eu já fiz o meu altar. Porque a vela é o símbolo da presença divina no meu espaço sagrado. Até eu compreender que esse fogo é meu. É o fogo do meu espírito que precisa estar aceso. Então a vela é um símbolo do fogo do meu espírito que precisa estar aceso. Então a gente precisa voltar a fazer esse caminho para dentro, né, e sair do raso. Assim, o símbolo está aqui. Ok, eu entendo o significado dele. E daí? O que eu estou fazendo na ação com o meu sagrado? Porque o símbolo te conecta a isso ou aquilo. O sagrado feminino, para mim, ele significa uma luta social. O sagrado feminino, para mim, significa eu não permitir que o meu irmão passe fome, eu acolher a minha irmã, eu não entrar em julgamento, eu compreender o real significado da palavra sororidade, que também está muito raso. Então, tudo o que se vê hoje é muito... quanto mais símbolos eu tiver para olhar para fora, menos eu faço o caminho de volta para dentro. E descubro de verdade quem eu sou, né, o que significa os ciclos da lua na minha menstruação, o que significa essa cura do planeta através do feminino. O feminino, enquanto não conseguir acolher, não conseguir fazer parte de uma questão social, sim, nós precisamos, política social faz parte do feminino. Se no meu círculo de mulheres eu estiver só com menininhas loiras perfumadas da classe da Zona Sul, eu não estou cumprindo o papel do sagrado feminino. Ah, mas eu não sei o que falar para uma negra ou para uma indígena. Não fale, ouça. Você entende o que eu estou falando? Está na hora de ouvir as diferenças e trazer o real significado do sagrado. Porque o sagrado não exclui, não segrega, acolhe e inclui. E enquanto eu estiver nesse troninho
olhando, essa não pode, ou como eu já ouvi, se aquela mulher comer carne, ela não faz parte do meu círculo do feminino porque ela não entendeu nada, ou se aquela mulher for uma prostituta, ela não pode fazer parte do meu círculo feminino porque ela vibra baixo. E aí eu começo a criar pequenas tribos segregadoras, onde eu finjo e brinco de sagrado. Porque o sagrado acolhe. Sabe? O sagrado, ele precisa ter um olhar amplo. Porque, assim, e outra, um círculo sempre tem que ter uma guardiã, aquela que guarda a energia e sustenta aquilo, que é a condutora, aquela que toma para si a responsabilidade daquilo. Quando eu digo que eu não posso ter uma irmã dentro do círculo porque ela vai baixar a frequência do círculo, eu preciso compreender que eu não estou dando conta do que eu me coloquei para cuidar. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, se eu tiver a minha luz do tamanho da chama de um palito de fósforo, eu ilumino um quarto escuro. A chama de um palito de fósforo. E se eu não tiver a chama de um palito de fósforo dentro de mim para sustentar isso, é melhor eu não me colocar nesse lugar, porque as mulheres vão precisar de colo, vai precisar de conhecimento para você sustentar uma mulher que pode entrar num surto de dor porque está mexendo. Os círculos são para cura, para ouvir, né, para acolher a jornada da outra. E se eu não tiver estrutura para isso, é melhor eu não mexer em vespeiro, porque eu vou sair picado. E todas as outras pessoas também vão. Então eu preciso ter a consciência que, ao conduzir um círculo, eu preciso garantir que todas estejam na mesma frequência, independente do trabalho que elas pratiquem. Porque sou eu a condutora e eu que cuido da frequência de todo mundo. Então, o sagrado feminino, para mim, passa por todas essas etapas, por tudo isso. Senão é só brincar. Sabe, para mim, se fica só parecendo... eu tenho falado muito isso e tenho gerado bastante polêmica. Sabe Sonhos de uma Noite de Verão, de Shakespeare? Sim. Fica parecendo isso. Um monte de fadinhas dançando, né, com fogueira, e não cumpre o seu papel social, inclusive com as mulheres do círculo, de cura, de ajuda, de amparo, sabe? Se eu não trabalhar a dor dos úteros dessas mulheres, eu não estou fazendo o trabalho do sagrado feminino. Que incrível. Isso que você falou da simbologia faz muito sentido, até numa doutrina, vou colocar um exemplo da Umbanda, que eu mais conheço, e que as pessoas perguntando, qual que é meu orixá? E aí eu falo, que diferença faz você saber qual é seu orixá se você não sabe o que ele representa para você? Porque muita gente, qual que é meu orixá? Meu orixá é tal. E o que ele representa na sua vida? Não sei. Então não faz diferença ter uma nomenclatura, ter né, como você falou, você deu o exemplo aqui dos símbolos que estão aqui embaixo, por exemplo, tem dois símbolos desses, por exemplo, mesmo significado. E a pessoa, mas é isso, é aquilo, mas isso significa isso. E até lá no começo, quando a gente foi fazer o evento, quando a gente estava criando o conceito do evento, muito legal falar isso também para quem estiver em casa entender como é que foi o conceito, né? O que vocês acham da gente colocar um símbolo para cada participante? Aí eu olhei, aí eu comecei a ler, eu falei, não vai dar certo. Não vai dar certo porque cada símbolo tem um significado e cada pessoa, a gente vai estar categorizando as pessoas e ao mesmo tempo, aí eu comecei a entender, eu falei, parou tudo. Aí eu fui te perguntar, aí você me falou algo parecido com isso, sobre a questão do símbolo de fato, e eu falei, esquece, não vamos colocar símbolo para ninguém, isso não existe.
vamos colocar ali o símbolo, porque os símbolos são sagrados, a gente está, né? Então vamos colocar eles ali, vamos deixar eles ali, porque as pessoas também são sagradas. Então a gente não pode categorizar ninguém, não vamos mexer com isso. Deixa eles ali bonitinhos para trazer essa representatividade, mas muito legal isso que você colocou, muito legal mesmo. E quanto mais eu escuto, mais eu fico aqui assim querendo escutar mais. Eu vou um pouco lá para trás agora, que eu gostaria que você contasse um pouco sobre o povo Guarani. A sua experiência, assim, como você falou, você contou um pouco, né, do seu nascimento, mas que não foi na aldeia em si, mas a experiência que você tem e as histórias que você já conhece de lutas, conquistas, desafios, e como você vê isso nos dias atuais, principalmente. Eu me sinto, como eu falei, eu não sou uma indígena aldeada, nunca fui uma indígena aldeada, então eu me sinto um pouco fora do lugar de fala, inclusive, para falar em nome do povo que nasceu e cresceu em aldeia. O meu conhecimento do Guarani foi muito natural com meu pai, né? Como essa coisa do mate, da gente sentar, era o nosso momento muito sagrado, assim. O mate para o Guarani é muito sagrado, é a erva sagrada dele, fora o tabaco, é a erva sagrada do Guarani. Então era o nosso momento. E o que eu lembro era assim, eu vim muito cedo para São Paulo, eu mudei para São Paulo, devia ter uns 5 anos, mas sempre eu estava, né, nas férias do meu pai, nós passávamos 1 mês, 2 meses em Mato Grosso, onde aí eu estava em contato com o povo, né, com, com aquela coisa simples do banho de rio, do banho de cachoeira, das mulheres preparando pamonha, né, fazendo fubá, ralando milho, né, torrando milho, muito canto, né? O Guarani é um povo, todos os indígenas, de uma forma geral, todos os povos são muito musicais, né? Então tinha muito canto em volta da fogueira, e muita liberdade, né? Eu lembro de correr no mato, assim, de sair de manhã e voltar só no final do dia, comendo fruta no meio do mato, às vezes passando o dia inteiro sem comer, brincando. E depois, com o tempo, eu fui buscando realmente o contato não só com o meu povo, mas com outros povos também. Hoje eu tenho contato muito próximo com o pessoal da aldeia do Rio Silveiras, aqui em Betioga, né, onde eu tenho como irmãos o Papá e a Cris, né, ele é o pajé, ele não gosta de ser chamado assim, mas ele é o pajé da aldeia, e a esposa dele, a Cristine Itaquá, que são irmãos de alma, são 2 pessoas que eu amo profundamente, além de ter contato com outros, né, de vários lugares do país, de outro povo guarani, outros, né. E o povo guarani, dentre todos os povos, eu acredito que foi o povo que mais sofreu, porque ele é o povo mais numeroso, que tem do sul, né, até o centro-oeste, e até hoje é muito, muito cruel, assim, tem 2 semanas, uma criança guarani foi morta por uma caminhonete que simplesmente passou por cima dela na estrada. E lá é muito comum, é só mais um bicho, sabe, que está sendo morto. Porque o indígena, infelizmente, no nosso país, ele não é visto por muitas pessoas ainda como gente. Ou ele é visto como selvagem, muitas pessoas acham que eles têm que sair da floresta para vir morar na cidade porque tem mais conforto, sem jamais ter perguntado ou ter vivido ou ter convivido com um indígena na floresta e saber o que é estar ali. Né? Meu companheiro e eu vamos, uma vez, a gente faz, né,
2020 e agora 2021 a gente não sabe como é que vai ficar, mas a gente tem ido para a Amazônia Acreana com o povo Xauandaua, que é o povo Arara, né? Então a gente tem passado 20 dias, um mês lá no meio da floresta. E se você não vai, se as pessoas não conhecem, não tem como falar. Né? Infelizmente, o povo indígena ainda é massacrado, ainda existem pessoas que acreditam que os indígenas vivem do dinheiro do governo, e isso não existe, não tem bolsa indígena, não existe isso. Né? Os indígenas vivem daquilo que plantam, muitos estão indo para a universidade, voltado para suas aldeias, para os seus povos, para aplicarem ali os seus conhecimentos, né? Tem enfermeiros, médicos, tem agrônomos, tem um pessoal que está indo, tem artistas plásticos que estão indo para as universidades, fazendo os seus cursos e voltando para os seus povos para aplicar ali, juntamente com o conhecimento ancestral, aquilo que eles, né, foram buscar nas universidades, e para não ficarem se sentindo tão humilhados, porque parece que o branco funciona, e ainda assim, né, quando o branco vai para as aldeias, volta e já se sente o xamã, o pajé, já quer conduzir cerimônia de medicina. Então, continua, infelizmente, como 1500. O não indígena ainda se sente o colonizador ou o dono das terras e acha que quando o nosso povo luta pelo seu território, mas é muito grande esse território, para que ele precisa? Porque ali é a vida dele. Porque tudo o que está ali é a vida dele. Para nós não existe diferença entre nós e uma árvore, entre nós e uma pedra, entre nós e o chão que a gente pisa. Então, nós não temos a terra. Nós pertencemos a ela. Então, infelizmente, a coisa não mudou muito, não caminhou muito. Mas a gente muda. E piorou, na realidade, nesse último governo, a coisa descambou realmente de uma vez. Bastante, bastante. Inclusive, eu estava dando uma olhada ontem no calendário, né, nas ações que a gente tem para fazer aí, algumas coisas com alguns artistas, né, observando ali as datas, o calendário sazonal, e eu vi lá, 19 de abril, dia do índio, 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil. Eu falei, cara, não está muita coerência, né, nesse calendário, porque não. As pessoas, por exemplo, comemoram o descobrimento do Brasil. Acho que não tem muito o que comemorar, né, na real, porque o Brasil foi meio que tomado, né? Então... Meio não, ele foi tomado, ele foi invadido, né? Descobrir Sim, o quê? Né? Descobrir o quê? Se as terras já estavam ali, já estavam com os indígenas, né? Já pertencia não, nós já vivíamos aqui muito antes, né? Então, comemorar o Dia do Índio é uma das formas mais cruéis de limitar. Assim como usar fantasia de carnaval vestido de índio é um absurdo, porque para nós cada elemento tem um significado muito sagrado. Né? Então, colocar um cocar na cabeça, você precisa sentir o peso disso. O cocar é um símbolo muito sagrado. Você vai dar conta desse voo, né? Porque é um voo da tua alma. Usar a pintura é a nossa escrita, é a escrita sagrada, né? Então, o desrespeito acontece desde lá, desde a invasão, e continua até hoje, infelizmente, mas a gente transforma tudo isso com força. Sim, sim, assim esperamos, e como você disse, né? Vamos
só juntos, né? Essa questão da luz tem que ser uma coisa coletiva, tem que ser uma coisa todo mundo junto. E aí, eu queria te perguntar um pouco agora sobre o benzimento, né? Sobre que você contasse um pouquinho pra gente sobre o despertar das almas benzedeiras. Que é um outro círculo. Como é que funciona isso? Conta um pouquinho. O despertar das almas benzedeiras é uma vivência. Ela nasceu 8, 9 anos atrás. Nós encerraríamos com 7 anos e acabamos não conseguindo, tem uns 8 ou 9 anos. E nasceu, na realidade, quando uma amiga minha de Curitiba, a Cici, ela me jogou assim, uma responsabilidade, porque ela procurou benzedeiras e não encontrava benzedeiras, e falou: Rose, está sumindo, né? A gente precisa vir trazer, né? O que você acha de você criar um curso e ensinar isso? Rapaz, isso, eu vou te contar, isso desceu para mim de uma forma tão quadrada na minha garganta, porque eu falei: como é que eu crio um curso de benzimento? Não existe isso. Como é que eu apostilo isso? E aí, como é que se cria isso, né? E eu, a princípio, aquilo ficou parecendo essa cerveja, sabe? Que desce enquadrado na nossa garganta já no primeiro gole. Eu falei: cara, eu não quero, não vou. E deixei. Só que eu lancei para a grande mãe e falei: olha, se o que tiver de acontecer, eu estou à disposição, mas eu não entendi muito bem isso, né? Como assim? E falei para ela na hora, falei: olha, não vai rolar porque eu não sei como é que eu faço isso. Não passou muito tempo, eu sonhei com o despertar inteiro. As cerimônias, né, os ritos que tem, as falas, os rezos, lógico que a gente veio acrescentando conhecimentos nossos, né? Nosso por quê? Porque eu faço junto com meu companheiro o Despertar das Almas Benzedeiras, que foi um grande desafio. Voltando um pouquinho, né, sobre o sagrado feminino, muitas mulheres que frequentavam círculos de sagrado feminino, quando entravam no despertar e viam o meu companheiro, o Amadeu, viravam as costas e iam embora. Chegavam ao ponto de dizer: vai ter homem? Eu não estou fora. Não vou participar. E literalmente viravam, ou então ignoravam ele durante todo o período. Ou seja, cadê o sagrado dessa história toda? E aí, só que essas pessoas, né, essas mulheres, principalmente, não entendem que o benzimento, ele independe de gênero. Existem homens maravilhosos que benzem. Nordeste, Minas, se você for procurar, a maioria são rezadores, são homens que cuidam desse sagrado, do benzimento. Homens maravilhosos, abuelos, avózinhos maravilhosos que nos ensinam com delicadeza sobre as coisas. E aí eu sonhei com o despertar, coloquei no papel, escrevi tudo e marquei com ela, falei: vamos fazer um para a gente sentir como funciona. E nós fizemos e a coisa foi crescendo, porque nós nunca fizemos propaganda, né, do despertar. Isso é uma coisa que não tem. A gente anunciava: vai acontecer em tal lugar. Mas nós nunca fizemos propaganda explicando, falando sobre o que era, o que deixava de ser. Nós sempre deixamos muito claro: não é um curso, não tem apostila e não tem certificado. Por que não é um curso? Porque eu não tenho como te ensinar um rezo. Eu preciso despertar em você a sua capacidade de rezar. Se eu te ensino e apostilo isso, você vai rezar o meu rezo. E aí não é o teu coração, é a tua mente que está ali. Um benzimento precisa do coração. A mente não precisa estar ali. O teu coração é a ponte entre o divino e a pessoa que está recebendo o benzimento.
Então, a gente não ensina a rezar. O despertar chega a durar, às vezes, 10, 11, 12 horas seguidas. A gente para almoçar e para tomar um cafezinho da tarde, em que eu peço muita pressa, inclusive, no café, porque é muito conteúdo falando sobre energia, sobre frequência, sobre responsabilidade, sobre o caminho, para depois a gente ir para a parte prática, onde a pessoa já trouxe à tona esse sentimento de amor, esse sentimento de unidade que ela tem. E aí nós vamos para o rito de iniciação, onde a gente fecha a egrégora e tudo. E nós estamos nessa jornada, como eu falei, já tem uns 8, 9 anos. Já passaram inúmeras pessoas por nós, assim, que continuam benzendo. Nós temos hoje uma egrégora com aproximadamente 400, 500 rezadores, que se unem, né, às 18 horas para rezar por nomes que chegam para a gente. 200 nomes dia, às vezes, a gente tem para rezar, e às vezes esses 200 nomes se estendem por 15 dias. Nós fazíamos até 20, 21 dias, mas devido à pandemia começou a chegar tanto nome que nós diminuímos o prazo para 2 semanas, para que desse espaço para mais nomes pudessem chegar e a gente desafogar um pouco. E nós continuamos, né, na lida, no rezo. E o despertar das almas benzedeiras é isso, é uma vivência que traz a sua alma à luz do benzimento, onde você vai descobrir o teu próprio rezo, onde você vai descobrir que 2 ouvidos e uma boca não são por acaso, uma rezadeira mais escuta que fala, porque você se torna guardiã da dor do outro sem que isso pegue no teu coração, né? Porque uma benzedeira não pega carga quando caminha no amor, porque o amor é a grande proteção, o grande bloqueio de toda a energia densa que pode chegar até nós. E o despertar é isso, assim, é essa vivência que faz com que as pessoas tenham consciência do poder que elas têm para benzer. Muito legal. É isso. E uma dúvida que todo mundo tem, que até inclusive eu tinha e tirei essa dúvida com você, o que é o benzimento? Ele é uma arte? Ele é um dom? Uma divindade? O que seria de fato o benzimento, assim? Se você pudesse definir em palavras. Um ofício de alma. É um ofício de alma. O benzimento, né, é a tua capacidade de tornar o teu verbo bento, sagrado, a ponto de lembrar o teu irmão de que ele também é bento e sagrado. Lembrar cada célula do teu irmão, né? aquele ser que está na tua frente, se rendendo ao teu rezo, precisa lembrar que ele é sagrado. E que quando um milagre acontece naquele momento, ele acontece porque quem está recebendo abriu a porta. Nós não curamos nada nem ninguém, nós só somos ponte para que esse divino se manifeste no outro. Mas é um ofício de alma, é uma entrega. Benzer, para mim, é assim, é você se preencher tanto de amor, até transbordar, para banhar o outro com o amor que transborda de você. E todo mundo tem essa capacidade. Essa era a minha próxima pergunta. Quem pode benzer? Como faz? Pode te procurar também? Como é que está funcionando isso? Se alguém que preciso de uma benzedeira. Esses dias recentemente até eu vi uma pessoa procurando na internet. Gente, alguém me indica uma benzedeira? A pessoa pode te procurar também, como quiser mandar algum nome, quiser tirar alguma dúvida. Se a pessoa quiser falar assim, eu quero aprender, eu quero participar desse despertar.
Os você nomes colocou... são aceitos sempre, todos os dias. Nós recebemos nomes, inclusive muitas vezes no momento que eu estou fazendo o rezo online, que a gente faz todos os dias no YouTube, às 18 horas, as pessoas ali estão pedindo para a gente colocar no nosso altar os nomes delas, para que elas possam encontrar a paz dentro de si. Porque, na realidade, quando você passa o nome para uma benzedeira, ou quando você senta na frente de uma benzedeira, você está buscando um momento de paz e alento, né, para tirar suas dores físicas, muitas vezes dores da alma que você não compreende. Todo mundo pode benzer. A questão maior que eu falo é, para benzer, você precisa estar num estado de não julgamento, de amor incondicional, e ter a consciência das palavras que você vai usar na hora do rezo. Mas todos nós temos essa capacidade em nós de benzer. Algumas pessoas têm a crença de que eu preciso receber o dom de alguém, né, que põe a mão em mim e me passa o dom dela para o benzimento. Ninguém passa o dom para ninguém. Cada um vem com os seus próprios escritos nos seus contratos sagrados. Eu não posso, no momento da minha morte, achar que eu vou pegar na mão de alguém e falar, eu te dou os meus dons, a partir de agora você assume. Não funciona assim. Porque quando eu faço isso, muitas vezes eu estou jogando nas costas de alguém a responsabilidade que ela não está pronta para assumir. E aí ela se torna uma benzedeira que não está por amor. Aí ela adoece, porque ela começa a carregar aquilo como um fardo. Não como uma bênção de se colocar como bênção na vida do outro. Então a gente precisa se compreender parte de um processo divino para vir despertando as pessoas. Então o benzimento é a sua capacidade inata de desejar o melhor para o outro, com o teu verbo, que precisa estar alinhado com a sua mente, o seu pensar e o seu sentir, que é o seu coração. Né? Se você estiver alinhado com isso, o teu verbo se torna bento. Né? Desejar, pensar, sentir, falar e andar com as palavras. Se você está buscando esse caminho, ou se colocando nessa frequência na hora que você tem alguém na tua frente, ou o nome dessa pessoa para rezar, você não atrapalha o fluxo de energia divino, porque é só isso, né? Nós somos uma receptora, retransmissora dessa frequência divina. Quando você está em alinhamento, você não atrapalha esse fluxo de energia divina que passa por você e vai para o outro. E é só isso. Incrível. E aí agora eu gostaria de falar, complementar um pouco, né? Que assim, de tudo aquilo que eu falei, você ainda é escritora também. E aí eu queria que você contasse um pouco dos seus 2 livros, como foi o processo criativo, o que você traz de mensagem nos livros e até mesmo onde que as pessoas podem encontrar os livros. Olha, o primeiro livro eu teria que olhar, eu não lembro a editora agora, mas também é uma editora online, mas não vou lembrar agora. Eu tenho uma memória de pisciana, é uma porcaria, a gente não tem memória, a gente tem uma vaga ideia. Mas o segundo livro está no Clube dos Autores. Né? Procurar pelo meu nome, está no Clube dos Autores. E, menino, o processo criativo, ele nasce todos os dias, com cada texto. Então, os 2 livros são compilações de vários textos. Né? Fui caçando os textos, juntei. O segundo livro, inclusive, fui eu que diagramei, fui eu que fui lá, fiz a capa. Na capa do segundo livro, eu estou, inclusive, sentada na raiz de uma samaúma, né, que é a grande árvore sagrada, inclusive, na Amazônia, é a casa dos espíritos.
e a fábrica de água da Amazônia. Então eu estou sentada numa das raízes dela, pequenininha, quem vê, eu estou lá, piquititica, sentada na ponta de uma raiz que é imensa, mas o processo criativo dos meus textos, eles acontecem das formas mais inesperadas. Às vezes uma palavra que me chega já me dá um estalo de isso vai dar um texto. Ou uma imagem que me chega, o texto já vem, assim, quase que inteiro. Então eu acredito que eu entro em contato com um campo, né, que eu acredito que está aí, que é o campo dos conhecimentos, da sabedoria, das palavras, capto alguma coisa que precisa ser passada, alguma mensagem. Tanto é que muitas pessoas, quando leem, falam: você escreveu para mim. Você escreveu esse texto no momento que eu mais precisava ler esse texto. Então eu acredito que eu só sou um pequeno instrumento captando frequências e que consegue colocá-las em palavras. Só isso. Né? Mas eu sou só né, em meio a tudo isso. Essa foto da Samaúma, para mim, é uma das coisas mais especiais que tem. É isso, os 2 livros são isso, são vários textos meus, e normalmente são textos falando sobre espiritualidade, sobre o feminino, chamando a atenção das pessoas para essa questão social, porque eu sou uma ativista social, e para mim o rezo e o ativismo social, eles estão conectados. Eu não posso falar de rezo, de amor, se eu estou vendo um irmão passando fome e eu não faço nada, sabe? Então, assim, o rezo, para mim, na ação de levar o alimento, é colocar o meu amor em movimento. Isso é rezo. O rezo também é quando você está fazendo comida, quando você está cuidando da tua casa, quando você está abraçando o teu filho e teu neto, quando você manda uma mensagem de alento para um amigo, para uma amiga. Isso é rezo. O rezo não é só você se colocar diante do divino para receber, mas é você se colocar diante do divino para compartilhar, né? Para ajudar, para auxiliar. Então, uma benzedeira que não compreendeu ainda o processo social, porque o que é uma benzedeira, se não uma curandeira, se não aquelas antigas mulheres escondidas nos vilarejos, né, as grandes bruxas antigamente dos seus vilarejos, das suas aldeias, as conhecedoras de ervas, as conhecedoras do unguento, as conhecedoras do fogo, né, e que saíam das suas casas para levar alento, que é uma questão social, né, levava comida para quem estava passando fome, levava remédio para quem estava precisando, não desatendia ninguém. Então, isso é uma questão social do caminho de uma rezadeira, de uma curandeira. Então, para mim, está tudo muito conectado. Muito bom. E está quase chegando no final, mas tem algumas perguntinhas ainda que são essenciais, que é justamente agora a gente trazendo tudo isso para o dia a dia, né? Eu sei que você já falou um pouquinho disso, já contou um pouco disso para a gente também. Como que você vê hoje a situação da mulher na sociedade, a sua visão da mulher na sociedade hoje, que diante de tantos desafios, batalhas e até das conquistas, eu acho importante sempre pontuar essas conquistas, eu queria trazer um pouco da sua visão hoje da mulher na sociedade dentro de todo esse contexto, começando pelos desafios e também as conquistas que você tem observado. Olha, os desafios continuam imensos, primeiro pela desigualdade já, né, dentro da sociedade, o feminicídio que vem aumentando, a misoginia que vem aumentando, que na realidade, assim, eu não acredito num aumento, mas eu acredito num retirar de máscaras. Eu acredito que, e vou trazer inclusive uma questão política, o atual governo ele validou a misoginia, ele validou toda a violência contra a mulher,
já antes de ser governo, inclusive, né, e vem validando desde então. Mas a gente vem num crescente de conquistas também. Não podemos desmerecer as nossas conquistas. E é preciso validá-las, né? Mas eu falo sempre que a nossa grande luta não é por uma igualdade de gênero, mas uma equidade social, onde nós ganhemos o mesmo valor fazendo o mesmo serviço, onde nós tenhamos direito a auxílio maternidade, porque essa criança também vai ser um cidadão. E se ela não for bem cuidada, bem recebida, bem gerida na sua primeira infância, ela será um adulto que estará propício a ter problemas emocionais, como todos nós temos. Quando uma mulher está bem emocionalmente, ela vai educar seu filho emocionalmente preparado para a vida. Né? A sociedade já deveria estar fazendo isso. Né? A mulher ela tem todo o direito e deve ir conquistar a sua carreira. Ela deve ir conquistar o seu mundo, mas o Estado, a empresa deve garantir o direito a essa mulher de gerar a vida e de cuidar dessa vida gerada. Nós devemos ter o direito a termos momentos, né? Quem conhece TPM, e as mulheres sabem do que eu estou falando, de tirarmos uns dias para falar, eu preciso me resguardar. E isso não é ter direito além, é entender que o meu organismo, a minha função biológica me leva para esse lugar. O que é o momento da menstruação, senão o momento da mulher olhar para dentro de si? Então, se nós tivermos esses momentos nossos, esses direitos básicos, o direito de conhecer o seu ciclo menstrual, de conhecer o que são os absorventes, né? Mas quando eu falo isso, eu preciso lembrar que a minha irmã em situação de rua não está tendo. Você estava falando, como você mesma falou, né? São tantos desafios, tantas batalhas que a gente ficaria horas, dias aqui falando, né? Se a gente for parar para analisar cada detalhezinho. Continua. Então, para mim, eu acho que o grande desafio da mulher não é a luta só contra o patriarcado, mas luta contra a competição e a comparação entre as próprias mulheres. Enquanto nós não nos apoiarmos, não nos respeitarmos, ainda que eu não concorde com o posicionamento de outra, eu preciso acolhê-la, sabe, trazê-la para perto. Enquanto eu tiver o julgamento, olha aquela vagabunda com aquela roupa curta, sabe? Olha, enquanto eu estiver nesse lugar, se eu não me respeito, como é que eu vou querer que o outro me respeite? Se eu não respeito o feminino, como é que eu vou querer que o masculino respeite? Então, acho que a maior luta hoje do feminino é para que as mulheres sejam realmente as irmãs que elas pregam quando usam a palavra sororidade, que significa a irmandade, e quando chamam uma às outras de mana. É muito sério isso. Não adianta brigar contra o patriarcado se entre nós ainda estamos em guerra. Para mim, esse é o maior desafio. Sim. Da mulher hoje. Sim. E quais são as conquistas que você vê assim que são mais importantes que tivemos atualmente? Cara, tá tão desafiador isso.
porque nós ainda não temos o direito sobre o nosso corpo. Uma mulher, para fazer laqueadura, ainda precisa da autorização do marido. Então, assim, a gente ainda tem muita coisa para conquistar, mas eu acredito que o direito ao trabalho, sabe, a sua capacidade de trabalho, mas a gente ainda precisa ter direito ao nosso corpo, decidir o que a gente quer com o nosso corpo. Quando a gente fala, preste atenção, eu não sou a favor do aborto, eu sou a favor que as mulheres tenham direito a ele, porque é um direito sobre o próprio corpo. E ele é negado dentro da sociedade por questões religiosas e machistas, porque normalmente quem vota são homens, né? A medicina que tomou conta do corpo da mulher e que tirou dela o direito ao parto, né? Porque ela não tem força suficiente, tornou-se um momento perigoso, a mulher perdeu a força e o contato com o próprio parto. Então, assim, eu acredito que a gente precisa... Tem muita conquista, mas, cara, tem tanta coisa pequena que a gente precisa olhar. Sabe, o direito ao próprio corpo ainda, para mim, é a conquista mais básica que a gente não teve. A gente ainda não tem isso. Inclusive no parto, sabe? Ter um parto hoje ainda é um desafio. Nós ainda sofremos violência obstétrica. Então, ter direito a uma carreira ainda é muito pouco como conquista. Porque se você pegar um homem e uma mulher com a mesma carreira, ele sempre vai estar ganhando mais. Tem muito para conquistar. Eu tenho o direito de dizer não para um homem sem ficar com medo de ser estuprada, sem ficar com medo de apanhar. Eu tenho o direito de não querer ser chamada de gostosa no meio da rua, porque isso não é um elogio. Ainda que algumas mulheres não percebam que isso não é um elogio, porque tem muitas mulheres que ainda acham que isso é legal. Dentro de uma criação, de um sistema patriarcal, isso, né? Eu preciso passar naquela obra e ser chamada de gostosa ou a minha autoestima está no chão. Então, a gente precisa ainda de muita coisa, de muitas conquistas, né? E não nos colocarmos no caminho de trabalho, de conquistas nesse sentido, iguais aos homens. Somos seres completamente diferentes e complementares. Então, essa igualdade precisa ser compreendida, assim, ela não existe. Muito bom. Rose, estamos chegando ao final aqui. Eu não tenho nem palavras para agradecer, descrever todo o sentimento, tudo que você trouxe nessa noite. Foi assim... Eu falo por mim, eu tenho certeza que muitas pessoas que ou assistiram agora ou vão assistir depois sentiram a mesma coisa. Eu, por exemplo, teve lágrima nos olhos ali em alguns momentos. Eu falar, nossa, quanta coisa bacana, quanta coisa legal. E principalmente quando você falou de sagrado e quando você falou que o sagrado, na verdade, está dentro da mulher. Está dentro né? É interno, né? Eu até acho engraçado porque assim, eu tenho uma frase que eu guardo para mim, que é só com o coração, assim, sem ver os olhos, que é do Pequeno Príncipe, inclusive, porque justamente o que está dentro é o que importa, né? Então, justamente quando eu falo o essencial é invisível aos olhos, justamente porque, como você trouxe, falou dos símbolos, símbolos são importantes, mas o essencial mesmo é o que está dentro de cada um. Então, assim, foi incrível, né? Não tem palavras para descrever isso.
Eu vou deixar você finalizar, deixar um recado. Vou pedir para colocar novamente as suas mídias sociais aqui, para o pessoal seguir também. As mídias sociais da Minds também, para o pessoal seguir. Se tiver qualquer dúvida de perguntar. Eu vou deixar você deixar um recado para o pessoal se despedir, mas antes eu tenho 5 palavras aqui que eu gostaria que você definisse essas 5 palavras. O que significam essas 5 palavras para você? Culpa, gratidão, felicidade, amor e vida. Tá. Culpa. Paralisadora. Toda culpa paralisa, tira força. Né? A culpa, normalmente, é o que cria o looping na nossa vida. Né? Aquela coisa, voltar para o mesmo lugar sempre. Os retornos. Né? Pô, mas eu ando, e essa situação sempre volta no meu caminho. Observa a sensação de culpa. Culpa é uma das coisas que nos afastam do caminho sagrado. Né? Nós somos aprendizes. Por que a culpa de tropeçar, de cair, de errar? A questão é quanto tempo você fica no chão e não errar sempre os mesmos erros. Né? É culpa, qual é a próxima? Gratidão. Gratidão é o sentimento que escancara as nossas portas interiores e nos conecta direto com o divino. Quando nós estamos em estado de gratidão, nós elevamos a nossa frequência e nos coloca no colo de Deus. Felicidade. É um momento. Amor. É a cura de absolutamente todas as dores, todas as feridas, todas as desigualdades. Vida. É o aqui e agora. É isso. É isso. Agradeço. Mais uma vez, agradeço por todo esse conteúdo. Vou deixar você dar um recado, depois a gente se despede. Pessoal, não, tem mais uma coisinha para falar. Okay. Observando a sua frase, né, que é uma frase que você trouxe, que é: eu ilumino o seu caminho, você ilumina o meu, e juntos iluminamos o mundo. Eu gostaria que você finalizasse trazendo uma reflexão dentro dessa frase. Quando eu ilumino, isso significa quando eu compartilho a minha luz com você, ou seja, eu pego da minha luz e ajudo, né, a acender a tua, e você pega da tua luz e ajuda a acender a minha, nós não diminuímos a luz, nós aumentamos. E se eu aumento a minha luz junto com a sua, nós iluminamos o mundo ao nosso redor. Então é um comprometimento de alma, que eu seja um candeeiro de luz na sua vida, você seja um candeeiro de luz na minha, e que juntos nós possamos iluminar o caminho de todos os irmãos à nossa volta. Esse, inclusive, é o mantra do despertar das almas da benzedeiras. E isso vai muito de encontro ao que a gente precisa hoje, diante de toda a situação que a gente está passando, tudo que a gente falou, pandemia, desgoverno, entre outras coisas que a gente está passando. Eu acho que isso vai muito de encontro, porque hoje em dia tem-se muito praticado o discurso de ódio nas redes sociais, né? Até porque é difícil para todo mundo viver um isolamento, viver com as pessoas que discordam de você, viver das pessoas que não... você viver junto com as pessoas que não... Você viver um isolamento junto com pessoas que às vezes não concordam com você, então, assim, não pensam da mesma forma, e às vezes o discurso de ódio, as brigas, as discussões são tão... né? E a gente precisa, de fato, trazer um pouco mais essa luz, né? Como você disse, um palitinho de fósforo ilumina um quarto escuro.
E quanto mais você aumenta essa luz, mais você vai ter luz no mundo. Então, eu fico muito feliz porque você trouxe justamente o propósito desse evento, que é sair um pouco dessa coisa do ódio, da revolução em si, né? Vamos falar sobre despertar e não apenas sobre revolução. Vamos falar sobre luz e não apenas sobre trevas. Vamos falar sobre gratidão pelo que a gente tem e não apenas dos problemas que a gente tem. Porque o problema está lá e ele não vai mudar de lugar. Você precisa resolver de uma outra forma. O problema, enquanto você está olhando para ele, ele vai continuar sendo um problema. Tira o foco do problema, que a solução vai aparecer. A solução aparece. E isso eu tenho aprendido no meu dia a dia, quando eu paro de pensar no problema, por mais cabuloso que ele seja, por mais terrível que ele seja, quando você para de pensar nele, para de colocar foco, a tua energia nele, a solução vai aparecer. Porque você vai botar foco em outra coisa, vai abrir espaço para que a solução se apresente. O problema, quanto mais você olha, maior ele vai ficando, né? É a mesma coisa, você põe um ponto escuro numa parede. Se você ficar olhando somente para o ponto escuro, a parede vai embora. O ponto escuro é o teu problema. E a parede é a solução. O velho ditado, você tem um copo d'água, ele pode estar meio cheio ou meio vazio, você que escolhe. Exatamente. E assim, não é, a quarentena só potencializou muitas emoções que o ser humano escondia, muitos preconceitos, racismo, ódio. Então, eu acredito que na realidade a problema não é a quarentena. A questão é o que nós ainda carregamos dentro do nosso coração. E por quê? Sim. Com certeza. Eu vou te liberar, porque está prestes a ganhar uma netinha, né? Que você falou. Que seja muito bem-vinda, mais uma mulher no mundo. Né? E agradeço mais uma vez. A gente vai finalizar com uma poesia que você escreveu, inclusive. Então, convido a todos para ficarem e escutarem esse final. Se você tiver mais algo para falar, tá livre. Muito obrigado. Eu só quero primeiro agradecer profundamente por estar aqui. Foram momentos muito especiais, foram falas, uma troca muito, muito gostosa, muito fluida. E se eu tiver que deixar uma mensagem para as pessoas, seria: mantenha teu coração leve. Tão leve quanto uma pena. Para que quando você estiver na frente de um irmão teu, você possa permitir que o teu coração transborde amor. Só isso. Não vale a pena carregar pedras e pesos dentro dele. Com certeza. Muito obrigado, Rose. Gratidão. Maravilhosa. Agradeço também a todos da Minds, Renata, Rafaela, que estão dando todo o suporte, os nossos parceiros também, que estão ajudando, um lá de Portugal, outro de São Paulo. A tecnologia é bom por isso, né? Ajuda com essas conexões aí. Agradeço também a todos que assistiram com a gente, aos que vão assistir depois, porque eu tenho certeza que muita gente vai assistir depois. Quem quiser mandar pergunta, depois pode mandar tanto nas redes sociais da Rose, quanto da Minds, aqui embaixo. Ave Maria, repleta de luz, bendita somos nós, filhas da tua graça. Bendita somos nós, nascidas do teu ventre. Abençoai-nos em nossa jornada, para que sigamos sob tua guarda. Ensinai-nos a beleza da delicadeza e mostrai-nos o caminho da beleza interna. Santa Maria, Senhora das Rosas, perfumai nosso destino com tua presença. Retirai os espinhos de nossos caminhos e abençoai nossos úteros para que sejamos geradoras da generosidade.
protegei-nos de nossas próprias sombras, para que não venhamos a ferir nossas irmãs. Que sejamos mãos estendidas, braços abertos e abraços apertados. Que possamos seguir seu exemplo, assim na terra como nas águas, assim no ar como no fogo, assim na vida como na passagem, assim em mim como em todas. Assim seja.